até agora e tentar esclarecer a aplicação na indústria de petróleo. Bom, então, visão computacional é um ramo da ciência da computação que busca entender e replicar tarefas que são realizadas pelo sistema visual humano. Isso no computador, né, em imagens ou vídeos. Então, na direita aqui, eu trouxe essas 5 imagens de gato e de cachorro. E pegando essa primeira imagem como exemplo, né, é claro que para uma pessoa é muito fácil perceber que a gente tem aí um gato, né? Agora, para um computador chegar nessa mesma conclusão, né, a pergunta que a gente se faz é, né, como seria isso? Então, hoje existem 5 formas principais de se fazer isso, né? Da esquerda para a direita, crescendo aí em complexidade. E a primeira delas é a tarefa da classificação. Então, nessa tarefa, você está preocupado em atribuir uma classe para a imagem como um todo. Já na segmentação semântica à direita, você vai um pouco além e está preocupado em classificar cada pixel da imagem. Então, a gente tem aí, né, nessa imagem verde, a grama em verde, o gato em amarelo, os pixels de árvore em rosa e os pixels do céu em azul. Depois, na direita, seria uma evolução da primeira tarefa, né? Além de você classificar o objeto, você também localiza por uma caixa delimitadora. Já é um pouco mais complexo. E na detecção de objetos, a ideia é a mesma, só que você tem a possibilidade de múltiplos objetos. Então, nessa imagem a gente tem, além de gatos, também cachorros, novamente envolvidos por caixa delimitadora. E aí, a quinta tarefa, mais complexa de todas, já exige aí um poder computacional bem maior, é a segmentação por instâncias. Essa daí é uma mistura da segunda com a quarta, né, da segmentação semântica com a detecção de objetos, e você está preocupado em classificar isoladamente cada pixel de cada objeto. Então, para a nossa pesquisa aqui, a gente para na detecção de objetos, né? Para a gente já atende aí as nossas expectativas. E aí, para resolver esse problema na prática, a principal tecnologia que a gente tem, que a gente escolheu, é o Deep Learning, ou aprendizado profundo, que são redes neurais convolucionais com um número de camadas muito grande. Né? Daí que vem a profundidade dela, né? São muitas camadas. Então, o objetivo da minha pesquisa é detectar esses 7 eventos em dutos submarinos, né, cruzamento de dutos, conectores, anodos, sucata, enterramento de duto, looping de duto e pneu. Agora não mais em imagens de cachorros e gatos, obviamente, né, mas em imagens do leito submarino, que foram coletadas por um AUV. E aí, para isso, a gente usa a tecnologia de Deep Learning. Nós selecionamos um modelo bem famoso, chamado YOLO V4. Eu vou falar um pouco mais dele mais à frente. Bom, aqui a metodologia, né, para tentar explicar um pouco melhor como é que a gente trabalha. Nós partimos inicialmente do banco de dados cru, né? Então, como eu já adiantei, esse banco de dados aqui nada mais é do que um conjunto de imagens do leito marinho que foram coletadas por câmeras a bordo de um AUV. E aí a primeira etapa foi visualizar cada uma dessas imagens e começar a identificar quais eventos são comuns e de interesse, né, para esse objetivo de inspeção dos dutos submarinos. Depois, com essa lista de eventos prontas, né, que eu apresentei no slide anterior, a gente partiu para a etapa de marcação. Por que existe essa etapa? Né? Porque para a rede neural aprender, ela precisa que cada evento em cada imagem
esteja manualmente marcado. Então, para isso, a gente usou um software de labeling. E aí, com isso, a gente obteve um banco de dados anotado. Então, para a rede não basta um conjunto de imagens do leito marinho. Ela precisa também que cada evento esteja envolvido por aquela caixa delimitadora, né, que eu apresentei no início. Então, a partir daí, a gente entra no aprendizado profundo propriamente dito. Né? A gente dividiu esses dados em 70% para compor o conjunto de treino e 30% para compor o conjunto de teste. Paralelamente, a gente selecionou uma rede, configurou os parâmetros, e aí começou um processo iterativo de treinamento, teste e análise do modelo. Treinamento, teste e análise, até que chegou uma hora que o aprendizado da rede foi considerado satisfatório, e aí, nesse momento, a gente tem a opção de usar a própria rede para fazer a marcação dos eventos em novas imagens, ao invés de marcar manualmente. Mas nessa pesquisa a gente acabou abandonando essa ideia, né? Não foi interessante. A gente não tinha tantas imagens assim, então a gente preferiu fazer a validação toda manual mesmo. E aí partimos para plotar resultados e extrair estatísticas, que é mais ou menos a fase que a gente está agora. Bom, então falando um pouco mais sobre o modelo, né, que nós escolhemos, é o YOLO V4, You Only Look Once. Na verdade, isso daí é uma família de algoritmos de detecção de objetos, né, porque existe também o YOLO V3, né, agora já lançaram até o YOLO V5, e, mas todos eles são caracterizados por uma velocidade de processamento alta ou um tempo de processamento baixo, que permite fazer detecções em tempo real. Outro ponto muito interessante também é que, apesar dele ter uma acurácia muito boa, né, pode ser considerada uma acurácia estado da arte, esse modelo requer somente uma placa de vídeo convencional para o treinamento. Então esse aspecto foi um diferencial, né, o baixo custo computacional foi um fator muito importante aí para a gente fazer essa escolha. E aí a abordagem que a gente adotou foi baseada no conceito chamado Transfer Learning. Então, o que acontece, né? Ao invés da gente partir do modelo totalmente do zero, né? Começar o treinamento com pesos totalmente aleatórios, a gente parte de um modelo pré-treinado no banco de dados parrudo, que no nosso caso foi o Coco, né? Um banco com 80 classes, milhares de imagens. E aí, a partir desse modelo pré-treinado, sim, iniciar o nosso treinamento personalizado com as nossas imagens do leito marinho. Isso é muito interessante porque acelera muito o treinamento. Você consegue ter uma convergência ali num tempo muito menor. Aqui eu trouxe um vídeo do modelo YOLO V4 pré-treinado, para poder ratificar o que eu falei, né, da acurácia muito alta, mesmo com detecções em tempo real. A gente vê que é realmente impressionante, né, como esse modelo consegue detectar em tempo real uma acurácia muito boa. Bom, sobre os nossos dados, são 1.400 imagens do leito marinho, uma resolução alta de 2000 por 1.300. E naquela etapa de marcação, nós anotamos 2.200 eventos nessas imagens, distribuídos aí nessas 7 classes que eu já apresentei. E os resultados, né? Esses 3 gráficos são evolução, esses 3 gráficos mostram evolução ao longo do treinamento. Então, na esquerda aqui, MAP é a média das precisões médias de cada classe, que é uma métrica que dá uma sensibilidade muito boa para a gente da evolução do aprendizado da rede. Então a gente vê aqui que no comecinho do treinamento, né, numa primeira etapa, a rede naturalmente dá um salto grande de aprendizado, mas depois começa a ficar
começa a exigir um número de iterações muito grande, né, para você ter um ganho pequeno no aprendizado. E a gente encerrou aqui em 14 mil interações, com MAP de 74%. Já aqui no meio é uma evolução da precisão e do recall. O recall está associado a quantos por cento das marcações dos eventos que a gente fez, que a rede conseguiu detectar com sucesso, né? É o retorno. E a precisão está associada a quantos por cento das tentativas de detecção da rede que foram detecções de sucesso corretas. E aqui o F1 Score também é uma métrica muito utilizada, que é uma média da precisão e do recall. Então, partindo para os resultados de fato, né, aqui a gente tem um anodo, foi detectado, foi classificado e localizado corretamente pela rede, né, uma confiança de 98%. Depois aqui com a mesma confiança um pneu, também foi classificado corretamente, né, isso aqui realmente é um pneu, e também bem localizado. Agora um conector, novamente com localização e classificação corretas. Agora um cruzamento de dutos, uma confiança um pouco menor, de 89%, mas ainda bem alta. E agora dois cruzamentos numa mesma imagem. Né? Esse cruzamento aqui da direita já dá para perceber que é um pouco mais difícil de acertar para a rede, né? Mas ela conseguiu. E por fim aqui um enterramento de dutos, né? Com uma confiança de 88%, muito bem localizado e também classificado corretamente. Então é isso. Queria agradecer pela atenção e dizer que eu estou aberto aí a perguntas. Obrigado. Muito bom, Micael. Agora vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Micael, Pode falar, professor. Depois, professor Paulo também tem pergunta. aquela precisão, ela fica associada também à qualidade da imagem que você tem? Ou essa qualidade influencia pouco, né, a precisão da detecção? Quando o senhor diz qualidade, o senhor está se referindo à resolução da imagem? Porque visualmente ali, né, às vezes fica difícil, porque aquela que estava no canto, né, aquela detecção acho que, de um cruzamento, visualmente fica difícil, né, e conseguiu detectar o cruzamento uma imagem escura. Sim. Né? É, Tem influência isso ou não? Então, no cálculo da precisão, ele não leva em conta esse tipo de coisa, não. O que ele faz é comparar, é bem direto, o que ele faz é comparar a caixa delimitadora desenhada pela rede com a caixa delimitadora que nós marcamos. E aí ele compara a interseção entre elas, se tiver acima de 50%, diz que é uma detecção verdadeira, uma detecção correta. Então, somando todas as detecções de todas as imagens, que você obtém aquele valor de precisão. Então, não chega nesse nível de detalhamento, não, entendeu? Mas a qualidade influencia em quê, então, a qualidade da imagem? A influência é que quanto menor a qualidade, maior dificuldade a rede vai ter. Então, por isso que a gente diz que é claro que o modelo é muito importante, né, nesse tipo de pesquisa, mas talvez o mais importante sejam os dados. Porque se você não tiver dados bons, você não vai de jeito nenhum obter resultados bons. Né? A dependência dos dados nos resultados é realmente muito grande. Ok, muito bom, parabéns.
fiquei impressionado aí né, com a qualidade aí da sua pesquisa, né, de alto nível. Né, Obrigado. parabéns e continue nessa linha aí que, né, você vai ter bons frutos. Ok, Obrigado, professor. bem, obrigado, Gustavo. Obrigado. Professor Paulo, por favor. Bom, antes de mais nada, parabenizar aí o Micael pelo excelente trabalho. Eu tenho algumas perguntas mais para entender. Primeiro, assim, você usou um conjunto de pacotes prontos, você teve que programar. Qual foi a plataforma que você usou? Foi Python, MATLAB ou nada disso? Ou será o Fortran da minha época? A programação que eu fiz foi mais para tratar os dados, para extrair estatística deles, né? Para entender como eles se comportam, e é mais nessa área de dados. A rede em si, nós usamos uma implementação, é um pacote fechado, sim, o YOLO já veio pronto, né? Nós usamos uma implementação no Google Cloud, né? Que permite que a gente use placas de vídeo da Google sem precisar ter um computador muito potente. Tá bom. Legal. Em termos de aplicação, além dessa, assim, qual é a aplicação óbvia que você vê para esse tipo de algoritmo? Assim? É uma Mais aplicação. alguma? Eu entendi que você ali está verificando como é que está a situação do cruzamento de linhas lá embaixo, a 2.000 metros, sei lá. É isso? Isso. Tem mais alguma outra assim, aplicação Sim, que der na cabeça? então, desde que eu comecei essa iniciação científica, né, o meu orientador, o professor Jean, me colocou em contato com o LabCem, né? Então, lá no LabCem a gente tem uma outra linha de pesquisa, também nessa área de inteligência artificial. A gente tem outro projeto, né, melhor dizendo, que é de detecção de embarcações. Certo. Então, é a mesma ideia do que eu apresentei agora, só que lá a gente tem 10 ou 15 classes de navios diferentes e o nosso objetivo lá é classificar eles corretamente. Legal. E por último, se não tiver ninguém, quais são os próximos passos da sua pesquisa? O que falta fazer? É o que a gente estava conversando para os próximos meses, era de começar a escrever um artigo, né, Aham. para poder publicar em alguma revista. Ainda tá em aberto também essa questão de implementar, de embarcar, né, o algoritmo em OAuV. Isso aí Legal. também ainda não está definido. São Perfeito. esses dois grandes objetivos aí. Tá bom, então parabenizar você e seu orientador pelo excelente trabalho. Um abraço. Obrigado. Professor Jean Davi, eu vi que você abriu o microfone. Ou você tem algum comentário? Não, não. Obrigado, Mojitaba. Ok. Só parabenizar o excelente trabalho do Miquel. E incentivar ele a iniciar o mestrado. Tá bom, obrigado, professor. Tem bolsa do PH para isso. Olha. Tem oportunidades. Então, obrigado, Micael. A gente vai partir para a próxima apresentação, que vai ser feita pelo Nicolas. Nicolas, por favor, você já pode colocar sua apresentação. Ele vai falar sobre proposição de um casco de embarcação crew boat para atender a plataformas na Bacia de Santos, otimizado para mínima resistência. Tá certo, estão vendo aí, né? Estamos vendo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Nicolas, eu sou aluno de engenharia naval. Queria agradecer em primeiro lugar ao Mojitaba, ao professor Cirino, também à ANP, pela oportunidade de apresentar um pouquinho do meu projeto de pesquisa para vocês. Sob orientação do professor Richard, nós estamos caminhando para propor um casco do tipo crew boat, embarcação de passageiro, cuja missão
conectar o continente às plataformas oceânicas da Bacia de Santos. Vai ser uma apresentação breve, de cerca de 15 minutos, e eu me comprometo agora a tentar transmitir as informações da forma mais clara possível. Dando uma passada rápida no nosso roteiro, primeiro eu vou falar sobre a nossa motivação da pesquisa, por que ela é importante. Vocês vão ver que está meio misturado com o objetivo, tá? Depois eu vou explicar sucintamente o fenômeno do planeio e, por fim, vou apresentar alguns resultados que nós obtivemos. Bom, todos sabem que nas plataformas de petróleo, como essa da imagem, existe pessoal embarcado. Naturalmente, esse pessoal embarcado, né, precisa de um rodízio para que essas pessoas possam descansar. E a embarcação do tipo crew boat, ao longo dos anos, tem se mostrado uma boa solução para isso, né? São embarcações muito velozes e o nosso objetivo é, a partir de uma embarcação da Guarda Costeira Americana, um casco de planeio, nós promovermos variações na forma até que a gente chegue finalmente num casco com resistência mínima e, portanto, consumo mínimo de combustível. Agora, existe um trade-off conhecido entre o arrasto e o sea keeping desse tipo de lanche. Então, por conta disso, é interessante, à medida que nós vamos variando essa forma, acompanhar como está o comportamento em ondas. A ideia é muito simples. Não adianta nada você ter um casco com consumo baixíssimo de combustível se a tripulação não aguenta a viagem, né? A gente escuta falar muito do enjoo. Agora, quando a aceleração vertical é muito alta, né, a aceleração vertical experimentada pela lancha, consequentemente pela tripulação, ou o tempo de exposição é alto a essas acelerações, os sintomas vão muito além dos enjoos, né? Só para citar dois aqui, nós podemos ter sangramento de nariz, sangramento pelo nariz, podemos ter fratura de ossos, né, entre outras coisas piores ainda. Então é importante ficar de olho no sea keeping também. Mas o nosso foco aqui é a resistência ao avanço. E como que nós vamos calcular, então, como que nós vamos fazer para minimizar essa resistência ao avanço? Nós vamos utilizar 3 métodos de cálculo de resistência ao avanço de embarcações de alto desempenho. O primeiro deles é o método de Savitsky, cujo paper publicado em 1964 foi um marco nessa área de pesquisa. Até hoje é referência, é amplamente utilizado para fazer cálculo do equilíbrio dinâmico. O segundo método, um método computacional em dinâmica dos fluidos, né, CFD, implementado no ANSYS Fluent. E o terceiro é chamado método dos cascos prismáticos virtuais, né, ou na sigla em inglês VPH. O método de Savitsky e o método VPH, nós vamos utilizá-los implementados num programa, né, de computador chamado EQDIM, um acrônimo de equilíbrio dinâmico, cujo paper foi publicado pelo meu orientador em 2016. Mas por que casco de planeio, né? Por que essa alternativa? Bom, os cascos que nós estamos habituados na engenharia naval, em um contato grande, são embarcações mercantes, né? Graneleiro, petroleiro, porta-contentor, LNG, são todas embarcações de deslocamento estático. Essas embarcações o principal componente da resistência ao avanço delas é a resistência de ondas. A resistência de ondas é um limite para a velocidade. É uma barreira que você não consegue superar porque o casco começa a gerar ondas e o arrasto aumenta muito. Já o casco de planeio não tem essa dificuldade. Por quê? Porque a partir de determinada velocidade, o casco decola da água. Ele decola e a resistência de ondas simplesmente zera. Não há resistência de ondas e as velocidades podem ser altíssimas.
Mas, em contrapartida, o equilíbrio desse tipo de barco não é tão simples quanto o de um petroleiro, né? O petroleiro tem simplesmente um empuxo para cima, o peso para baixo. Se o centro de carena não tiver na mesma vertical do centro de gravidade, o navio assume um trim. Banda, felizmente, né, não é comum. Já o casco de planeio, ele tem uma interdependência entre a força de sustentação, o lift, e a força de arrasto, o drag. Por quê? Porque, na verdade, os dois são projeções do mesmo vetor força, que é o vetor que o casco realmente está sujeito. Então, ainda tem a questão do trim dinâmico, né? Porque o casco vai decolando e, à medida que a velocidade varia, também varia esse ângulo de trim. Então, é um problema mais complicado. Mas, utilizando esses nossos 3 métodos, né, nós temos como calcular isso também. Aqui na direita eu coloquei o diagrama de corpo livre, desse tipo de marcação. É claro que a gente não vai se atentar aos detalhes agora, mas só queria chamar a atenção aqui no canto inferior direito, que entre o plano de linha d'água e a linha de base do casco, existe um ângulo tal. E aquele ali é o ângulo de trim dinâmico. Então, à medida que a velocidade, né, o vetorzinho que está ali em cima, varia, esse ângulo de trim dinâmico também varia, e, consequentemente, variam as forças, né, a resultante das forças que estão atuando no casco, que são 4. O peso, a força de lift, a força de arrasto e o empuxo do propulsor. Então, esse problema está variando com o tempo. Bom, mas que velocidade é essa que o casco começa a planar? De que depende essa velocidade? Bom, depende apenas do comprimento molhado do casco, né? É muito interessante isso, porque se você souber que aquilo se trata de um casco de planeio, ou seja, foi um projeto bem feito, aquela geometria realmente é uma geometria de um casco de planeio, basta você conhecer o comprimento molhado que você já tem informação de qual velocidade que começa o planeio. Então, isso é dividido em 3 regimes, né? É claro que a baixas velocidades, por mais que seja um casco de planeio perfeitamente projetado, não vai planar, né? É até difícil de imaginar um casco planando a 5 nós de velocidade. Ele precisa atingir uma determinada velocidade. Agora, como que a gente calcula isso? É uma continha rápida com o número de Froude. O número de Froude você calcula com a velocidade da embarcação no numerador, pode ser em metros por segundo, no SI, no denominador, a raiz quadrada do produto da aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado, pelo comprimento molhado em metros. E aí, se esse número der menor do que 0,4, quer dizer que a sua lancha ainda está no regime de deslocamento. Se der entre 0,4 e 0,89, ela está numa transição, né? Já existe ali força de sustentação dinâmica, mas a força de empuxo também ainda está presente. Ela vai se tornando cada vez menos importante, até que o número de Froude maior do que 0,89, não existe mais força de empuxo, tem apenas sustentação dinâmica, né? E essa força está aplicada no centro de pressão. Partindo para os resultados, então, primeiramente, eu escrevi um manual para ajudar quem precisar, partindo de um casco que esteja no free ship, exportá-lo para o ANSYS para fazer uma simulação de CFD, né, que foi justamente o caso que eu enfrentei. Então, nesse manual eu falo sobre as principais informações que você precisa ter do free ship sobre o casco, como exportar e também como importar para o ANSYS, né? Quais manipulações eu tenho que fazer, como consertar os principais problemas que eu enfrentei. Na primeira figura, por exemplo, nós observamos ali uma linha verde, que aquilo ali é o programa consertando uma rachadura que apareceu no casco, né? Por quê? Porque não existe uma compatibilidade aí de 100% entre o free ship e o ANSYS. Na figura central é o Fluence tentando fechar o convés da lancha, né? Por quê? Porque o free ship exporta um casco com o convés aberto, né? Sem o convés. E aí foi um problema que eu enfrentei, não foi fácil resolver, mas lá no manual também explico como faz para
para ficar com esse convés aí bonitinho no final, pronto para simulação. Outro detalhe, esse casco não é o casco ainda da guarda costeira norte-americana, né? Por quê? Porque para começar logo o treinamento com Fluence, a gente precisava do casco, e esse casco já estava pronto. O casco da guarda costeira americana, nós tínhamos que fazer ainda o modelo computacional dele, carenagem, aquela coisa toda. Então nós já começamos o treinamento com esse casco, primeiramente. Eu vou apresentar os resultados para ele hoje, tá? Mas no final vocês vão ver que eu vou mostrar já o casco da nossa pesquisa da guarda costeira com seu modelo pronto, já carenado certinho. Já foi inclusive imputado no ANSYS. Falta agora gerar a malha e começar as simulações. Bom, tá aqui a malha então desse casco. Nós usamos tetraedros. A gente vê que está bem refinado na região da quina. A primeira simulação que nós fizemos então foi para o regime permanente, né? Quer dizer, a gente falou para o Fluence, eu não quero um problema dependente do tempo. Essa velocidade para FRUD de 0,4 corresponde ali àquele limite do regime de deslocamento que eu mostrei, o casco está prestes a planar. E esse resultado aqui que nós obtivemos foi excelente, né? O arrasto calculado pelo programa teve uma discrepância só de 4%, quando comparado com o resultado do Holtrop, né? Chamando a atenção que nós utilizamos o Holtrop para fazer a comparação, só porque o casco ainda estava no regime de deslocamento. Caso tivesse no regime de planeio, esse método não é válido. Então, o próximo passo foi fazer o seguinte: bom, vamos manter a velocidade, mas agora vamos mudar o método do regime permanente para o regime transiente, porque para simular um fenômeno do planeio, nós vamos precisar de fato do regime transiente. Então, eu coloquei aqui o resultado da simulação para vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção no terceiro quadradinho, que é uma vista da popa para a proa, né, mostrando o espelho de popa. Vocês vão ver que no começo da simulação, a popa foi secando, essa área em azul abaixo da superfície está cada vez menor. Se acabasse a simulação nesse momento, estava aceitável, né? Porque a polpa está praticamente seca. Só que no decorrer da simulação, a polpa foi molhando, né? Terminou a simulação molhada. E a gente vê isso por essa área azul, né? Que foi crescendo ao longo do tempo. Ou seja, existe um problema nesse código. Esse resultado não está correto, porque para número de FRUD igual a 0,4, a gente sabe que a polpa já deve estar seca, né? A superfície da água deveria afundar e ali ficar. Não deveria voltar a molhar o espelho de polpa, porque isso não se observa na prática. Então, qual foi a solução qual foi a nossa estratégia? Vamos tentar mudar o modelo de turbulência. Eu botei na tela essa primeira simulação, fizemos com K-Epsilon. Nós descobrimos no manual do software que o modelo K-Epsilon é pouco sensível a gradientes adversos de pressão e a descolamento da camada limite. Já o K-ômega não. Então, era muito razoável tentar o K-ômega. Então, eu trouxe também um videozinho com a simulação, né, depois de rodar o programa novamente. E a polpa foi secando da mesma forma. Se acabasse aí a simulação, estava razoável, a polpa praticamente seca. Mas, assim como aconteceu com o K-Epsilon, né, acabou que a polpa molhou novamente. Então, o programa continua com erro, né, isso ainda está para ser resolvido. O nosso tempo de treinamento no software acabou, né, a gente precisa avançar com a pesquisa, existe um cronograma a ser seguido. Então, em paralelo, enquanto a gente resolve esse problema, nós partimos para o nosso casco da guarda costeira, porque é nele que nós vamos fazer variações na forma. Então, esse plano de balizas aí, nós obtivemos no paper, né, que contém esse casco da guarda costeira. E na direita nós vemos um casco pronto, né, já carenado. Eu coloquei em azul as balizas originais, né, ou seja, as balizas que estão no plano de balizas na esquerda aparecem em azul na vista em perspectiva. Em rosa eu coloquei as balizas do casco de fato. E a gente quase não percebe diferença entre as balizas, né? Então quer dizer que o casco está carenado, essa forma aí está legal, né?
Uma das maiores alegrias no gelo naval é terminar a carenagem num casco. Mas essa forma não está perfeita ainda não, ainda pode melhorar mais ainda. Os próximos passos, então, esse casco já foi imputado no ANSYS, gerar a malha dele, né, começar as simulações e depois também comparar com o Equidim, que implementa o método de Savitsky e o método VPH. Né? Então, nós vamos ter uma comparação muito rica, porque nós temos método empírico, método computacional, resultados experimentais, muita ferramenta para a gente trabalhar aí. Então, foi isso por hoje. Eu acho que eu passei um pouco do tempo. Peço perdão, mas vou abrir agora para perguntas. Obrigado, Nicolas. Vamos ver agora se alguém tem alguma pergunta. Professor Paulo? Depois eu vou ganhar um jeton aí, eu vou fazendo muita pergunta aqui. É o seguinte. Bom, antes de mais nada, parabéns pelo excelente trabalho, Nicolas. A família trabalha bem, né? Eu, assim, eu achei muito interessante, é um problema muito difícil mesmo. Misha sabe bem disso, né? Eu tenho algumas perguntas, assim, antes de mais nada, você, nesse CFD, você usou o Fluent, modelo Navier-Stokes, tipo Hans, ou o Hans, e o VOF, para representar a superfície livre. O que você usou? Eu acho que o Fluent só tem VOF mesmo. Tá. Não tem nem outra alternativa, não. Beleza. Quantos elementos, assim, foi tridimensional, evidentemente, né? Qual é a malha mais refinada que você usou? Tinha quantos elementos? Só para curiosidade mesmo. Então, a malha eu fiz o máximo que a versão gratuita permite, né? Que, se não me engano, são 400 mil nós. Tá. Então, eu fui mexendo nela ali para conseguir, né, usar o máximo que o programa me permite. Beleza. Outra dúvida é o seguinte, depois a ideia é você ter resistência, quer dizer, ele com velocidade, né? Eu não gosto quando você fala arrasto, não, porque assim, quando o carro está em movimento é resistência, mas tudo bem. Mas eu estou só zoando você, assim, porque ele está em movimento, então ele tem uma resistência. Mas eu entendo que é a mesma coisa no final das contas. Mas assim, a minha dúvida é, quando você tiver ondas e movimento, você vai ter uma interação entre o modelo de Kelvin, né, que é das ondas, e as ondas do mar oscilante, né? Como é que você vai, assim, eu entendi que vai entrar o cálculo de movimentos em algum momento, mas não no Fluent. Não ficou muito claro para mim como é que você vai levar em conta resistência ao avanço, com velocidade constante, e ondas do mar fazendo ele flutuar, oscilar, melhor dizendo. Entendeu, não? Não, entendi. Não, resistência ao avanço, pelo menos por enquanto, nós estamos calculando só para águas calmas. Sim, A mas princípio, no futuro você vai rodar isso no CFD ou você vai entrar com outro software para levar em conta a parte das ondas do mar. Isso aqui eu não não, entendi que você vai rodar. o CKIP é no outro programa. Eu não, Você não vai rodar o CFD com SIKIP em velocidade de avanço, é isso? não. No CFD eu só uso para águas calmas para estimar a resistência ao avanço. Não, tudo bem, seria mais complicado ainda. E, por último, assim, o domínio principal, e você mesmo falou, é a resistência de onda, né? É isso? O Sim. principal efeito. Então, de certa maneira, a viscosidade não tem tanta, embora tenha, né? Você chegou a rodar o modelo puro de Euler para a tua embarcação, apenas como verificação que aí você não tem turbulência no final das contas, né? Entendeu a pergunta? Não cheguei a perdão, a usar o modelo de Euler, não. Não, tudo bem, é mais uma curiosidade, porque a gente às vezes parte para o modelo de turbulência quando o efeito viscoso talvez não seja tão relevante, embora exista, né? Evidentemente tem resistência friccional aí e tudo mais. Mas é isso, parabéns a você, o seu orientador, pelo excelente trabalho. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Eu vou Okay, tá. parabenizar aí o Nicolas, né, pelo trabalho, né?
e pela apresentação. Né? Teve uma apresentação bastante didática. Até eu consegui entender. Então, foi muito, muito didático, bastante interessante, né, o projeto. Agora, uma pergunta, né, só para me esclarecer. Vocês estão pensando, né, em utilizar o casco dessa embarcação, né, da patrulha americana, mas exatamente por quê? São dimensões que são compatíveis com o transporte de pessoal para as plataformas? Qual é assim, a maior motivação? O orientador quer responder por mim. O professor Richard vai querer responder. Eu não sei se o Nicolas... talvez ele responda exatamente isso, mas eu gostaria de responder isso rapidamente. É porque esse casco nós temos todos os testes de tanque de provas, para comparar com os nossos cálculos. E se ele responder, né, Nicolas? Né? Eu ia falar que é um porte parecido e que já tem resultado experimental. Sim, tá. Então, quer dizer, na realidade, esse casco ou essa embarcação não seria exatamente a embarcação que seria usada para fazer o transporte de pessoal para a plataforma. Não, depois que de aferido, vai ser modificado. Ok. Desculpa, Perfeito. Nicolas, desculpa. Não, fica à vontade. Ok, está esclarecido. Então, mais uma vez, aí, parabenizar o Nicolas e o Richard pelo projeto, né, por alto nível também, né, como todas as apresentações, né, dos projetos. Parabéns. Passo a palavra aí para o Mojitaba. Obrigado, professor. Eu também só tenho uma pergunta, só para esclarecer. Nicolas, você modelou o modelo inteiro, completo, ou usou uma condição simetria para diminuir o custo computacional? Porque Não, eu usei condição de simetria no plano diametral. isso é porque você já tem limitação, né, de uso de número de elementos, então acho que é melhor você usar isso para diminuir ainda mais. Quer dizer, Não, você já está usando. esses 400 mil já usando essa simetria, sim. Ah, tá. Ok. É isso aí, então parabéns, Nicolas. Um trabalho muito bem feito e boa sorte na sua pesquisa. Agora vamos partir para a próxima apresentação, que vai ser feita pelo Pablo. Por favor, Pablo, já pode colocar a sua apresentação. Ele vai falar sobre o uso de água do mar para aumento da eficiência energética em plataformas offshore. Aplicação em ar-condicionado e turbinas a gás. Boa tarde, vocês conseguem ver minha tela? Estamos vendo. Se eu colocar a tela cheia, vocês continuam vendo? Claro. Ou sumiu? A gente está vendo. Show. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade, tanto pelos professores que estão regendo esse seminário, e também agradecer ao PRH, a ANP em especial, por dessa oportunidade de poder estar apresentando aí mais um projeto, para poder estar contribuindo também com esse tema que realmente é bem importante para os dias atuais, né? Então... Pablo, não está na tela de apresentação, tá? não está? Não, está aparecendo slides. Perdão. Não está no modo de apresentação. Deixa eu trocar aqui, então, para a tela inteira. Melhor. E agora foi? Sim. Show. Então, o tema que eu desenvolvi junto com meus orientadores, que foi o Luiz Vaz e o professor Ulisses, uso de água do mar, como o professor Mojitaba já bem disse, uso de água do mar em plataformas, aplicação para condicionamento de ar dos compartimentos e refrigeração do ar de entrada da turbina gás. Desculpa, que apareceu aqui no plural. Bom, então eu dividi essa apresentação aqui basicamente em 5 partes. Então, eu vou dar um breve resumo. Falar a motivação também do estudo, o objetivo,
a aplicação na indústria do petróleo e também vou dar, nesse tópico, também vou estar explicando como eu desenvolvi o meu estudo e também estar fazendo uma pequena introdução sobre o que eu estava produzindo, sobre o que eu estava trabalhando em cima. E no final eu vou fazer a finalização, vou falar quais são os próximos passos finais que eu quero fazer para dar continuidade na minha pesquisa. Bom, o resumo, basicamente, esse trabalho consiste na elaboração de estudos sobre a aplicação de tecnologias e técnicas de refrigeração de ar de entrada da turbina a gás, chamado TIAC, que seria a refrigeração do ar de entrada da turbina a gás, e a climatização também chamado uma tecnologia chamada SWAC, uma técnica, utilizando água do mar como fonte fria. Basicamente, esses são dois temas aí que, não tanto o TIAC, mas o SWAC, que ele é um tema bem novo, então tem uma produção acadêmica bem escassa mesmo, e era algo que eu gostaria de estar contribuindo também futuramente para novos estudos. Então, basicamente, para poder elaborar esse estudo, foi utilizado o algoritmo genético, que é uma ferramenta de otimização e busca, a fim de buscar valores ótimos, tanto para a vazão, para o diâmetro do duto de água salgada, que seria a captação da água da fonte fria, e também a área de transmissão de calor do trocador de calor, que seria o input. Mais para frente eu vou explicar cada um desses termos, e também sendo usado parâmetros de comparação, ou seja, o coeficiente de performance do sistema e também do fluxo do trocador de calor de cada indivíduo. Seria uma parte da avaliação que se chama fitness, desse método que eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. Então, retornando o indivíduo mais adaptado, que seria o output do programa, que garanta tanto a climatização e o resfriamento do ar de entrada da turbina a gás, numa demanda total de 6,5 megawatts, juntando já a climatização junto com a refrigeração do ar de entrada da turbina a gás. Bom, a motivação, basicamente, é a necessidade da redução do consumo de energia elétrica dos modelos convencionais de condicionamento de ar, a elaboração de um modelo não poluente usando fontes renováveis de alto grau de disponibilidade, no caso seria a água. Então, a água do fundo do mar ela teria basicamente, em 99% dos casos, generalizando, ela estaria na mesma temperatura, então seria uma fonte de alto grau de disponibilidade e não teria uma volatilidade, digamos assim, que se compara, leigamente dizendo, a disponibilidade da velocidade do ar que é utilizado no caso na geração de energia eólica. Bom, e também um ponto que é importante, diminuir o impacto climático, principalmente durante as épocas mais quentes, sobre a eficiência e a potência de saída da turbina a gás durante seu funcionamento. Então, ali já tem alguns artigos que já comprovam isso, né, que se tiver um aumento na temperatura, principalmente os estudos mais elaborados ali na parte do Irã, com uma temperatura mais alta, você tem uma queda aí na potência de saída e na eficiência da turbina a gás. Bom, e o objetivo é fornecer dados que viabilizem a instalação desse sistema, contribuir para o desenvolvimento de estudo tanto de condicionamento de ar, tanto de resfriamento da entrada da turbina a gás, incentivar a criação de protótipos ou aplicações aplicações menores para a geração de dados experimentais. Então, como eu disse, por ser uma tecnologia, né, bem embrionária, o SWAC ele quase não tem protótipos ou aplicações reais, salvo aí, acho que a quantidade que tem dá para contar no dedo. Então, acredito que quanto mais estudo tiver nessa área, mais será um incentivo para as pessoas olharem e ver que é um sistema realmente bom. Bom, basicamente, a aplicação na indústria, como disse, eu vou fazer uma introdução. O sistema tradicional, ele utiliza o chiller, o ar-condicionado, qualquer outro tipo de equipamento que utiliza a eletricidade e, em troca, ele te dá o ar resfriado. Basicamente, esse sistema, a gente remove esse trocador de calor, esse chiller, que utiliza energia elétrica por um trocador de calor e uma bomba conectada, tanto num ciclo fechado, que seria esse chilled water loop, que seria o ciclo de resfriar, responsável por resfriar o ar dos edifícios, ambientes, ou no caso de uma plataforma do topside, da superestrutura.
e também conectada a um ciclo aberto, que é de uma bomba responsável por captar água do fundo do mar, que seria a fonte fria, né? Então, basicamente, esse sistema, nessa troca, nós temos uma redução de 90% no consumo de energia elétrica, o que é bastante. Basicamente, um ponto positivo também é o uso da energia renovável, sendo que nem tudo são flores. Então, nós temos aí também pontos negativos, que seria o alto custo de capital, ou seja, é um sistema muito custoso, e também temos uma baixa maturidade tecnológica. Por não ter tanta quantidade de protótipos, como eu já bem disse, não tem muito dado experimental, então é bem difícil de atestar uma confiabilidade na instalação desse sistema. Bom, basicamente também, outra parte da apresentação, que seria a refrigeração do ar de entrada da turbina a gás, falando alguns pontos, então, o controle da temperatura e da umidade no ar pode reduzir a perda de potência de saída e o aumento do consumo de combustível, ou seja, quando tem um aumento da temperatura, nós temos aí a perda da potência de saída e o aumento do consumo de combustível, exatamente porque é necessário gastar mais combustível caso você tenha uma umidade maior, porque você tem ali atrelado ao ar pequenas moléculas de água, sendo que como elas estão numa umidade maior, então cada área transporta uma quantidade de água maior, então são necessários cada vez mais combustível para poder fazer a combustão do ar comprimido na câmara de combustão. Bom, a influência climática pode causar uma perda em torno de 16 a 18% na potência de saída, principalmente nos períodos mais quentes do verão, e que seria o caso mais crítico, e a temperatura do ar de aspiração ótima está tipicamente entre a faixa de 5 a 10 graus Celsius, dependendo do modelo da turbina. Bom, agora, para demonstrar a importância, né, da otimização dos componentes desse sistema, nós temos aqui uma estimativa de custo que foi feita em 2 estudos para aplicação na região ali do Caribe, tanto em Montego Bay, tanto em Porto Plata. Bom, só para poder ilustrar aqui a dimensão do custo de capital do projeto, nós temos aqui, no caso de Montego Bay, que o custo de capital inicial, para poder iniciar o projeto, ele custa aí cerca de 88% do custo total do projeto, seria de 138 milhões de dólares, e o custo de operação ele teria uma redução bem drástica, para 12%, ou seja, a longo prazo, aparentemente, o que demonstra os cálculos, ele tem vale mais a pena nesse sistema. Então, para demonstrar a importância de você fazer a otimização de cada equipamento desse sistema, para fazer essa redução de custo de capital, que é o custo inicial do projeto, nós podemos ver aqui ao lado que o custo total só dos equipamentos, tanto para distribuição, tanto do ciclo fechado, tanto do ciclo aberto, eles chegam a 78% em Montego Bay e cerca de 80% em Porto Plata. Como podemos ver, essa parte alaranjada aqui, esse laranja mais forte, seria o custo operacional. E ao lado o sistema convencional, né, nós temos aqui um custo muito baixo, 6, 7% do custo total e cerca de 94% do custo operacional, que seria exatamente a eletricidade. Então, nós vemos aqui o impacto do consumo da eletricidade sendo bem forte no valor final, do valor final, né? Isso é um estudo desenvolvido pelo Banco da América Latina, Banco de Desenvolvimento da América Latina. Bom, então a técnica que foi escolhida foi o algoritmo genético, que é uma técnica de busca e otimização inspirada no princípio darwiniano de seleção natural e reprodução genética. Bom, basicamente, o algoritmo genético é dado um input para ele, que é chamado de população inicial, que tem uma quantidade de indivíduos, pode ser limitada, dependendo aí de como vai ser a estimativa, podendo dar até infinitas de possibilidades, mas no nosso caso ela é limitada, tendo esses indivíduos iniciais, passando por uma série de avaliações que vai verificar a adequação de cada um deles, ou seja, cada indivíduo ele vai ter um valor atrelado a ele, que nesse caso foi escolhido tanto o coeficiente de performance e também o fluxo de troca de calor do trocador de calor, um fluxo de calor do trocador de calor, e vai ser avaliado passando por uma série de uns processos, né, simulando aí os processos naturais, que seriam o processo de seleção, prevalecendo o mais adaptado, de cruzamento, fazendo ali um cruzamento entre os cromossomos dos indivíduos
e também a mutação, ou seja, repentinamente trocar algum dos cromossomos. Só para não ficar meio perdido, o cromossomo, o indivíduo seria isso, seria o que ele tem, né? Então, ao lado aqui temos aqui um modelo de cromossomo. Os cromossomos seriam, cada uma dessas casinhas, né? Seriam, nesse caso aqui foi o número de tubos, o diâmetro externo da tubulação do trocador de calor, a velocidade de sucção e o diâmetro interno do tubo de sucção de água salgada. Bom, basicamente esse processo ele vai fazendo uma série de alterações e vai gerando populações novas, ou seja, basicamente é um looping onde vai tendo diversas alterações no máximo de geração, que esse seria o critério de parada, atingindo o máximo de gerações, ele retorna ao melhor indivíduo dessa população. Bom, como prevalece o indivíduo mais adaptado através desses processos, como não se tem um estudo exato sobre cada probabilidade de cada evento de acontecer, o que é o caso da biologia já pode ser calculado, então foi atribuído um valor de 0,5, ou seja, 50% de chance de acontecer cada situação, de cada processo. Então, pode ser que ocorra a seleção, mas não cruzamento, ou vice-versa, e também a mutação. Os três podem acontecer juntos, ou um ou dois. Enfim, basicamente foi atribuído um valor aleatório. Bom, e as condições de problema foi basicamente foi adequado à situação da bacia de Campos. Então, eu peguei aqui as temperaturas de verão, de inverno, do condicionamento de ar, as respectivas temperatura de bulbo seco e umidade relativa, e também do ar da aspiração da turbina. Então, com essas condições, eu consegui definir qual era a temperatura ideal que eu queria captar do fundo do mar. No caso, seria entre 5 e 4 graus Celsius. Eu consigo também, então, definir o comprimento do duto de captação de água salgada. Então, como podemos ver aqui, o gráfico ao lado, estaria entre 900 e 850 metros. E também consigo definir qual seria as temperaturas ideais tanto para o ciclo fechado, onde teria o fluido de trabalho responsável por distribuir, por resfriar o sistema, e tanto também o ciclo aberto, né, que seria o de água salgada, onde passa pela bomba, trocador de calor e é despejado no mar novamente. Então, as temperaturas de entrada da água doce seria 3, a de saída 8, e a de entrada da água salgada seria entre 4 e 5, e a saída é 7, após o processo do troca de calor. Bom, as equações principais, os dados de entrada, tudo isso aqui já é tabelado, né? Então foi definido para uma condição aí ambiente de 20 graus Celsius, né? Tanto do ar, tanto da água. E as demandas que foram retiradas, né? Que vão ser a demanda que foi utilizada como base foi a demanda tanto da P40 e uma plataforma fixa genérica, que eu tirei dessas duas referências, e uma turbina GLM 2500 pH. Então, eu peguei ali a quantidade de calor necessária para poder fazer essa refrigeração de cada um, e tanto a climatização, tanto da plataforma, tanto da turbina. Então, eu somei os dois e vai ser o dado de entrada que vai ser utilizado para poder fazer o cálculo do COP junto com as potências de bombeio da água salgada e da água doce. Então, já temos aqui uma condição de avaliação que seria o coeficiente de performance. E com a outra, com essas equações da área de troca de calor, que seria dado de entrada do cromossomo, que eu expliquei no slide anterior, que seria o número de tubos dentro do trocador de calor, que seria de casco-tubo, o diâmetro externo de cada um desses tubos e também o comprimento do trocador de calor para poder definir a área de troca geral a área de troca entre água salgada e água doce, né, que seria o fluido de trabalho. E também consigo definir a vazão de água salgada. Então, para poder, a cargo de determinação, eu poderia utilizar a velocidade econômica, mas como eu quero fazer um teste, né, que seria a velocidade ideal de sucção, eu deixei a variável de sucção como uma variável livre, e também o diâmetro interno do tubo de sucção de água salgada como uma variável livre também. Então, eles vão ser dados de entrada para poder rodar no programa de algoritmo genético.
Então, com essas duas equações e com as outras também, tanto do coeficiente global de transferência de calor e da temperatura logarítmica média, eu consigo ter outra condição de avaliação, que seria o fluxo de calor do trocador de calor. Bom, basicamente, o passo final que falta agora é terminar o programa em Python, gerar os gráficos para poder fazer essas avaliações. O gráfico seria dessas variáveis do cromossomo e também das gerações, que seria o critério de parada. Tentar ampliar o número de variáveis para poder ali ter um sistema automatizado, basicamente, onde os dados de saída eles seriam definidos entre um intervalo, onde eu não definiria nada. Basicamente, eu colocaria o programa para rodar dentro de um intervalo e ele basicamente retornaria o melhor valor possível, que seria o valor ótimo, digamos assim. Um passo também, eu queria publicar um artigo, como tem uma escassez muito grande nesse tema, eu queria poder estar contribuindo também, não só com tentar atrelar esses modelos mais novos com a computação para fazer esse link, e também poder estar contribuindo com a comunidade acadêmica e também entregar uma TCC. Bom, basicamente é isso. Eu não sei se eu passei muito do tempo, porque eu não cronometrei aqui. Peço desculpa e, bom, obrigado. Muito bom, Pablo. Parabéns. Agora vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Professor Paulo. Então, Pablo, parabéns aí pelo trabalho, é muito interessante. E eu acho que há um interesse, né, da Petrobras de aproveitar a água fria, né, do fundo do oceano, né, em termos da sua própria operação, né? Então, acho que é um assunto que está, junto com turbinas offshore, né, eólicas, é um assunto bem interessante. Não vou dizer que é um assunto quente, porque você está aí trabalhando com água fria, mas eu tenho algumas dúvidas, assim. Antes de mais nada, eu acho que esse tipo de problema ele já vem sendo analisado dentro do contexto de energia térmica dos oceanos, certo? A gente chama de OTEC, né? Offshore Thermal Energy. Em particular, acho que foi em 2013, a gente fez um ensaio bem longo para a Lockheed Martin e a Petrobras de um tubo de 1.000 metros de comprimento, com diâmetro, acho que era de 10 metros, obviamente na escala do protótipo, né? Na escala do laboratório foram 20 metros de altura e sei lá quantos centímetros de... Era um tubão. No caso, eu estava estudando os movimentos dessa coluna em relação ao flutuante, como se fosse uma semi-sub, né? Ali a ideia era usar um ciclo de Rankine, se bem me lembro, para gerar energia. Você continua pegando a água do fundo do mar a 4 graus e querendo levar lá para cima, onde ela está a 20, né? Ela só faz sentido se tiver esse gradiente de temperatura, né? Então tem que ser... Na Sibéria você não vai conseguir gerar muita energia. Então, assim, eu vejo que há muita similaridade entre a OTEC, né, a energia térmica, e o problema. Portanto, eu acho que se você fizer uma pesquisa ampliando o olhar para energia térmica, você vai descobrir muita coisa já desenvolvida. Inclusive, é isso que eu falei, tem no YouTube um vídeo bem longo sobre, acho que mais de 10 minutos, sobre esse ensaio, e ficou muito bem feito. Foi a própria Lockheed que fez o vídeo, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que você falou de algoritmo genético, que é basicamente um otimizador, né? Ele busca as melhores soluções. Se eu bem entendi, você está buscando o melhor diâmetro interno e o melhor fluxo, a velocidade média, ou seja, o fluxo interno, é isso? São os dois parâmetros que você está deixando flutuar. Não ficou totalmente claro. Você pode esclarecer, não? Claro. Então, o que eu estou buscando, na verdade, seria o que foi proposto, né? Seria o valor ótimo para
para o diâmetro, para a vazão da água salgada, né? O diâmetro seria do tubo de água salgada, esse tubão, e a área de troca de calor já indo lá para cima no trocador de calor. Esses foram os 3 parâmetros que foi fixado. Tá. E é isso. Não, tudo bem, eu só queria entender melhor. E essa história que você falou realmente é interessante, né? Porque como o tempo aqui é bem curto, não deu para abordar, mas hoje já não se fala mais de sistema único, né? Então, como você falou que tem sistema já estudado, já elaborado em OTEC, hoje já se fala de OTEC mais SWAC, né? Que você você já pegou aquela água do fundo do mar para utilizar no OTEC e pode utilizar para outras coisas também. Então, já se fala de salinização de água, já se fala de outros sistemas híbridos, né, digamos assim. Então, realmente com certeza. É que o OTEC é mais antigo, é da década de, sei lá, acho que teve 60. Um protótipo aqui também, né, mas parece que teve uns estudos da Marinha, no Instituto Almirante Moreira, por causa daquela zona de Cabo Frio, que é bem fria, mas eu não sei se chegou a ter um protótipo. E a Lockheed, sim, ela fez um protótipo, acho que foi testado na China, para também analisar do ponto de vista termodinâmico, né? Eu não sei como é que está isso hoje no mundo, mas com essa questão toda, né, da parte de energia renováveis, eu acredito que pode ser, sim, um tipo de aplicação interessante. E eu concordo com você. Desde que a água esteja fria, você pode fazer diferentes usos para ela, se ela chegar lá em cima, obviamente, né? Mas parabéns a você e os seus orientadores. Obrigado, professor. Tem mais pergunta? Professor Júlio, você tem um comentário? Parabenizar, né, o Pablo pela pesquisa, né, um assunto também bastante interessante, né, que foi abordado aí por ele com bastante competência. Né? A pergunta que eu iria fazer foi mais ou menos respondida, que era se existia algum protótipo, né, desse sistema que você está propondo, se já existe em algum lugar algum protótipo ou não. Então, desse sistema de climatização, algumas ilhas parece que já aplicam, né? Tem projetos já para Maldivas, acho que a Coreia do Sul já aplicou nos Jogos de Inverno, não sei com qual finalidade. E no Havaí também tem. E agora, de OTEC, como o professor Paulo de Tarso comentou, parece que tem um protótipo no Japão. Parece que tem. Não sei a veracidade dessa história, mas parece que tentaram colocar no Brasil, mas teve uma tempestade, destruiu o protótipo. Então, quer dizer que já existe até sistema em funcionamento, né? Sim, existe, mas não é aplicado em plataformas. Sim, aplicado claro. Aí já trabalha com tubos de 8 quilômetros de comprimento, aí já é outra história, né? Ok, beleza. Parabéns, né? Eu acho que esse assunto, né, é um assunto bastante importante, né, de ser desenvolvido, né, e parece que você está fazendo aí com bastante competência. Ok, parabéns. Obrigado, Mojtaba. Okay. Obrigado, professor. Agora vamos ver se tem mais pergunta. Parece que não tem, não. Então vamos para a próxima apresentação, que vai ser feita pela Ana. Ana, por favor, você já pode colocar sua apresentação. Ela vai falar sobre estudo de slamming em lanchas para operarem como crew boats no pré-sal. Certo, eu vou apresentar aqui. Eu não sei se o título mudou, porque esse título eu tirei do seu plano de trabalho, mas... Vou abrir aqui. Estamos vendo. Estão vendo? Sim. Então vou começar.
Boa noite a todos, meu nome é Ana, eu vou apresentar sobre o projeto de estudo de Slamming em lanchas, para operarem como crew boats no pré-sal. Os meus orientadores são os professores Richard e Juan. A minha motivação está mais relacionada com o Slamming, ser um tópico bem relevante para engenharia naval, onde essa parte de física da movimentação dos 6 graus de liberdade de um corpo submetida a ondas, à base de um fundamento chamado de comportamento de mar, de uma embarcação. Essa resposta em ondas do corpo é um critério fundamental para o design de embarcações rápidas de resgate para transporte de passageiros. Uma outra motivação seria relacionar algo já existente para outras situações, porém aplicá-las a um novo problema, que seria uma ponte entre as lanchas e os crewboats. Esse trabalho visa os estudos de slamming em ondas e porpoising em águas profundas. Ele tem como objetivo prever o comportamento das seguintes embarcações, planeio, deslocamento de alta velocidade, que seria o antigo semideslocamento, e o deslocamento. São aplicados no software de ANSYS Aqua e MaxSurf, através dos métodos dos painéis e da teoria das faixas. Tem como objetivo mensurar e comparar esses tipos de acelerações verticais em pontos específicos das embarcações para uma análise de domínio do tempo e da frequência. O projeto também visa compreender o campo, propor soluções para minimizar e impedir esses comportamentos através de otimizações e variações de parâmetros. Na parte de indústria do petróleo. As aplicações do projeto seriam estudar o campo hidrodinâmico do processo, o que pode abranger futuramente para áreas offshore. O próprio tema já é uma aplicação, uma vez que os crewboats são embarcações de apoio offshore, voltados para o transporte de pessoas, combustíveis e água potável. Os seus papéis na parte de abastecimento são cruciais para o desenvolvimento do projeto offshore, visto que fornecem essa conexão entre as bases e as instalações. Eles também são utilizados para pequenas tarefas de manutenções e construídos de forma razoável e prática em diversos níveis de condições de mar. Por ser um meio de transporte de pessoa, um dos fatores determinantes para assegurar essa segurança dos tripulantes é a altura metacêntrica, que deve ser minimizada o mínimo possível, com um mínimo ou sem slamming. O slamming. O efeito slamming também é conhecido como batida de proa. Ele decorre quando a proa da embarcação se insere instantaneamente e, ao se submergir, ele se submete a um impacto que pode danificar a estrutura da embarcação, ou seja, seu conhecimento é crucial para evitar esse tipo de catástrofes e, não reduzir esses impactos na estrutura. É um fenômeno bem complexo, uma vez que os eventos não podem ser analisados individualmente, e por não mostrarem uma independência mútua, eles passam a ser observados por meio de métodos empíricos. Como o trabalho visa analisar essas embarcações com maiores velocidades, apresenta-se um estudo de maior enfoque nos movimentos de heave e pitch, massa adicionada, amortecimento e rigidez. Os resultados são expostos por meio de gráficos em função de frequência de onda para os 3 tipos de cascos. Na parte de representação linear do comportamento do mar, é determinado por meio de uma ferramenta fundamental, que seria o HAL, que trata uma função que está relacionada ao grau de liberdade de movimento de cada embarcação, e é um sistema de ondas que está subjetida. Elas têm suas características próprias, com frequência e ângulos de incidência, e ele é um adimensional de aceleração e uma função de transferência. Ele é essencial para esse projeto, porque ele acaba sendo um elemento comparativo entre os 3 cascos, e ele, de fato, valida a metodologia que está sendo proposta por esse projeto.
Como eu já falei, vamos utilizar dois métodos, os métodos painéis e a teoria das faixas. O método dos painéis visa a obtenção dos movimentos da embarcação nos graus de liberdade, onde ele consiste em apresentar uma resolução de radiação e difração tridimensional no domínio da frequência. Ele executa uma análise linear na interação da superfície das ondas com as estruturas de flutuação. O corpo é definido por uma malha gerada automaticamente, que pode ser configurada manualmente. O fluido é assumido como incompreensível, invícito, e o escoamento irrotacional. Esse método é um pouco mais eficiente que o de teoria das faixas, principalmente para determinação de coeficiente de amortecimento diagonal, a partir de acoplamento cruzado de Pitt. A rigor, o método leva em consideração a condição de velocidade equivalente a zero, utilizando uma análise linear na interação de superfície das ondas com a estrutura de flutuação. Mas o Aqua, ele apresenta um mecanismo de adaptação que emula para outros tipos de velocidades, e essa emulação não ocorre no MaxSurf. Por isso que para esse método de ferramenta apenas é utilizado condição zero para MaxSurf, e para casos diferentes de zero são usados a teoria das faixas. A teoria das faixas, por sua vez, é um método baseado na teoria de escoamento potencial e no método de um corpo esbelto. Nesse método, o navio é cortado em seções transversais e cada uma delas é tratada como uma seção bidimensional, de maneira que elas vão ser calculadas, integradas ao longo do comprimento, de acordo com suas características. Nesse caso, foram consideradas a velocidade de 0,16,7 nós para o MaxSurf. Agora eu vou falar um pouco sobre os softwares. O Aqua é composto por um conjunto de ferramentas voltado ao estudo de engenharia, que visa a partir da análise de estruturas flutuantes e fixas, submetidas a essas cargas hidrodinâmicas, como de vento, ondas e correntes, e ele é fundamentado através do método dos painéis e da teoria potencial 3D. É um programa que é processado através da interface do ANSYS Workbench, que foi a que eu utilizei. O software MaxSurf Motions já fornece diversos tipos de ferramenta para a previsão de desempenho das embarcações. Ele lê ou faz a leitura do projeto e calcula coisas diretas em relação às características do movimento do corpo, como a partir de resposta de rotação, inclinação e confortabilidade em relação ao deslocamento. É um programa que permite a comparação entre os cascos, a fim de prever suas capacidades de navegação e possibilita a otimização no projeto. Ele se baseia principalmente na teoria das faixas e do método dos painéis. Como já descrito anteriormente, serão utilizados estudos em casos de cascos diferentes. Foi realizado até o momento o estudo de caso do casco de planeio. Pode-se ver que ele apresenta uma boca mais larga e é mais reta. Foram utilizados vários comprimentos, frequências, e a partir disso encontrado ponto de ressonância, que será utilizado nos dois métodos apresentados pelos softwares. Pode-se ver a malha de cada método obtido pelo MaxSurf ao lado. Nesse slide aqui são apresentados os RAWs de 0 e 16 nós para o Heavy Pitch, que estão em azul e laranja. Foram realizadas as gerações de vídeos referentes a essas duas velocidades, de acordo com a frequência de ressonância achada. As frequências de encontro seriam as ressonâncias, que geram os picos representados nos gráficos acima, e os picos são as ressonâncias como resposta. Para o MaxSurf, foi realizada a formulação do gráfico para o RAW de 0 nós, para o método dos painéis, para os mesmos parâmetros que o ANSYS, e de 0 e 16 nós para a teoria das faixas, como descrito anteriormente. Nesse slide aqui é apresentada as respostas de Heavy Pitch para velocidade 0 e para a velocidade de 16 nós.
Apesar de diferentes métodos de cálculo entre os dois softwares, é possível notar uma aderência bem significativa entre as curvas para todos os coeficientes. Os resultados até o momento seriam o entendimento do campo do problema, o entendimento hidrodinâmico do problema, o aprendizado do software e seus funcionamentos e a aplicação do casco planador nos softwares. Obrigada. Muito bom, Ana. Agora vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Professor Paulo, por favor. Eu tenho que fazer pergunta, né? Até porque meu trabalho de iniciação científica, não vou dizer há quanto tempo, senão vocês vão ficar impactados. Foi o Schreier orientador, foi sobre Islâmia, um paper do Michael Walsh, não sei. Então, antes de mais nada, muito bom o trabalho, a proposta, né? Ainda acho que tem muita coisa a desenvolver, se eu bem entendi, né? Sim. Então, assim, o tratamento que o Walsh dá para islâmico, já que você está no mar real, né, é um tratamento probabilístico, ou seja, no final das contas, você vai usar o RAO do Rive Pitch, combina com movimento relativo, né, porque para ter islame também se chama de culapagem. Então, o pessoal não gosta de usar muito essa palavra em português, mas a palavra seria culapagem, é um nome. O islame, você precisa, assim, pelo que eu me lembro, de 2 fenômenos acontecerem. O primeiro, a proa tem que sair da água. Então, e segundo, a velocidade relativa entre a proa e a água, nessa queda, né, tem que ser acima de 12 pés por segundo. Aí você aplica... isso foi o que o Ock falou naquela época, ele chamava de threshold velocity, que se ele voltar muito devagar, não tem slam. Ele tem que voltar como se fosse uma cacetada. Então, assim, quando eu estudei, ele calculava os RAOs, como você está... Eu tenho que estar propondo de 2 maneiras, né? Pelo Max Surf, pelo Aqua, né? Não é isso? Uhum. Você vai ter que, de alguma maneira, incorporar a velocidade de avanço, né? Senão o slam não acontece com velocidade 0, né? É isso? Sim, é porque estão sendo analisados 2 casos, que seria o slamming e o porpoising, que seria para águas tranquilas. O porpoising seria a instabilidade, é isso? Que é a batida também quando ele está em movimento, é isso? Eu nunca estudei isso. O porpoising é uma estabilidade dinâmica. Isso. Em águas tranquilas. É como se você tivesse um excesso de sustentação em um certo momento, só que isso acontece nos cascos planadores e deslocamento de alta velocidade. Mas ele está com velocidade, né? Com sem velocidade de avanço não vai ter nem slam nem porpoise, é isso que eu quero dizer. Não, exatamente. A velocidade 0 é só para fazer uma comparação inicial. Não, tudo bem, eu entendi. Dos métodos. Comparar os extremos. Assim, depois você checa que passou rápido, normalmente, sem velocidade de avanço, a curva de RO de Rive, ele converte para 1, né? Porque a questão da força de excitação, depois você dá uma checada nisso. Eu estou falando sem velocidade de avanço, né? Porque é como se ele subisse com a maré e descesse com a maré. Então, o RAO de Rive, na frequência tendendo a 0, ele sempre converge para 1. E eu não sei, passou rápido, eu não vi direito se... Eu vou mostrar, vou botar nos gráficos. Pode colocar, por favor. Só para... Por exemplo, aí nesse caso está indo para 1, né? O Rive, tá certo? Na frequência. O resultado tem um último ali, o cinza, que não está indo para 1, não sei por quê. Que é o Rive Max P0. O que é isso aí? Isso, é método dos painéis, do Max Surf. Mas tem alguma inconsistência? Tem alguma inconsistência aí, porque é isso que eu falei, em frequência muito baixa, o navio sobe e desce com a onda. Entendeu? Entendi. Aí está sem velocidade, pelo que eu entendi, né? Assim, é só para você fazer uma verificação, não, nada demais, não. Mas a minha pergunta que eu estava lembrando é... Perdão, só uma coisa. É o seguinte, com o barco parado, tá?
Se você tem a variação de comprimentos de onda, né, você vai mudar a frequência de encontro por vários comprimentos de onda, né? Eu suponho que vai haver algum comprimento de onda, poderá haver algum comprimento de onda, mesmo com o barco parado, que o barco vai entrar em ressonância com a onda. Não. E vai ter um pico de heave e de pitch. Não, mas né? eu não estou falando da ressonância, estou falando da convergência assintótica para frequência zero. Tá, tudo bem. Quando você vai a zero, o comprimento de onda fica gigante. Então, para um barco pequeno, ele vai subir com a onda e vai descer com a onda com defasagem nula. Por isso, a curva linear. Converge para 1. E as outras duas estão convergindo. A terceira curva, não sei porquê, só estou trazendo a informação. Né? Está comparando 3 rives. Qual é a diferença desses 3 rives aí? Um é rive Aqua Zero, que está, me parece, ele só está muito amortecido, por isso que não tem o pico. Depois tem o rive Max F0, que eu não sei qual é a diferença. E, por último, o rive Max P0, que eu também não sei qual é. Então, assim, só estou dizendo que, a princípio, todos os 3 deveriam convergir para 1 quando a frequência é muito pequenininha. Essa é uma questão de verificação. É só isso que eu estou mencionando. Né? O pico vai sempre existir, sim. Se o amortecimento for muito grande, aí ele, como essas curvas aí, não tem pico, você está vendo? Tem um piquinho lá embaixo. Mas, assim, é só um detalhe. A minha pergunta era sobre o tratamento estatístico do SLAM, se há previsão no trabalho que você está fazendo de incorporar, por exemplo, qual a probabilidade de ocorrência, que foi esse o tratamento que o Walsh deu lá atrás, e se tratando de mar real, seria o tratamento, digamos assim, mais adequado? Essa é a minha pergunta, depois dessa volta toda. Ana, se você não souber responder, eu posso tentar dizer alguma coisa. O que você acha? Sabe por quê? Porque o Juan devia estar aqui. Essa parte do slamming, o Juan está vendo essa parte, e eu não sei direito qual o tratamento que ele quer dar. Tudo bem. Até aqui, nós fizemos a preparação para testar os softwares, entendeu? Para preparar, para comparar 3 concepções de casco diferentes, para ver onde ocorre o slamming para cada um desses 3 cascos e em que intensidades, entendeu? E se esse tratamento estatístico vai ser feito ou não está claro ainda nem para mim, porque eu teria que ver isso com o Juan, tá? Beleza. Porque talvez não esteja, porque não está na proposta, não, tá? Não, tudo bem, eu só estou confrontando com o trabalho que eu... Certo. Não, isso não está na proposta original, mas talvez o Juan ponha isso, tá? Beleza. Talvez não. Okay? Você tendo os RAOs, a aplicação probabilística é uma equação, entendeu? Vale a pena fazer. Vale a pena fazer, né? Não é nada do outro mundo, assim. Fica com uma sugestão que te aceita bem, né? Uma boa. Sim, vou conversar com o professor também. Beleza, Ana. Parabéns a você, ao Richard e ao Juan pelo excelente trabalho. Tá bom? Um abraço. Obrigada, professor. Nada. Professor Júlio, você tem algum comentário? Não, parabenizar, né? Não tenho pergunta, mas vou parabenizar também a Ana, né, pelo excelente trabalho. Todos os trabalhos, né, nesses 3 dias, né, foram de alto nível. Pois é. E eu acho que esse seminário, né, tem um saldo bastante positivo, né? Acho que a sinergia, né, que pode ser gerada aí desse encontro, né, os alunos trocando aí as suas experiências e conhecendo, né, os trabalhos, né, que cada um tá desenvolvendo. Eu acho que isso, né, vai ser um ganho, né, coletivo. Sem dúvida. Para todos. Bota eles para todo mês apresentar, Júlio. E o treinamento, né, também para os alunos, né? Com certeza. De
fazer essas apresentações, né, isso mesmo. ajuda a colocar as ideias em ordem, né? Porque às vezes ele vai fazendo as coisas, vai lá no professor, faz assim, faz assado, faz aquilo, faz outro. E esse seminário ajuda, né, também a você parar, né, organizar as ideias e colocar isso no papel, né? Perfeito. E isso ajuda bastante até para o desenvolvimento futuro do trabalho. Isso é tão importante que devia ter uma disciplina com crédito só para o cara fazer a apresentação. Eu estou falando em relação à vida da carreira, especialmente para os mais tímidos, né? Você Também. chama um aluno para ir lá para frente, na época que tinha presencial, pouquíssimos vão, eles ficam de falar besteira. Fica todo mundo de queixo duro, né? Eu digo para ele, falar besteira é libertador, você deixa o super-ego em casa, mas ele não acredita. Então, acho que foi um sucesso, né? Os alunos que ingressaram agora, né, esse ano, né, no ano que vem também, no finalzinho do ano, né, também nós vamos promover, né, o segundo, terceiro, quarto, quantos, né, sobreviver aí o PRH, né, nós vamos fazer esses seminários, né? É isso aí. Então, eu quero agradecer a presença de todos, especialmente aí do professor Paulo de Tássio e do Richard, né, que estão aí prestigiando, né, o evento. Eu estou aqui aprendendo. Então, agradeço aí a todos, né, e até. É isso Pessoal, aí, então. boa tarde a todos, boa noite já, né? Parabéns Boa aí noite a todos. Tchau. pelas apresentações e pela iniciativa. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.